Gênesis 4, e nós vamos ler os versículos de 1 a 9. De 1 a 9. Gênesis 4, de 1 a 9. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e o seu rosto ficou, o seu semblante ficou decaído. Então lhe disse o Senhor: por que você está irado? E por que decaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Então que Deus nos abençoe. Primeiramente quero agradecer o convite para estar aqui hoje, amanhã e depois, e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês aqui, mas principalmente adorar a Deus juntamente com os irmãos e irmãs. Segundo, quero parabenizar o bispo pela coragem de convocar um congresso de santidade. Esse não é um tema que enche igrejas. O que enche igrejas são colocar uma placa ou um cartaz ou alguma coisa ali na frente dizendo que venha, porque nesse final de semana aleijado vai enxergar, cego vai andar, mudo vai escutar e surdo vai falar. Isso enche a igreja. Um congresso de santidade realmente não chama muita atenção. E aí eu diria que eu estou surpreso também de ver tanta gente aqui depois de uma semana de trabalho duro, uma semana de estudo, certamente que sim, está aqui. Imagino eu que alguns de vocês estão com fome, até pelo olhar de alguns eu posso imaginar que não jantaram ainda. Tenha paciência, o bispo diz que nós podemos ir até meia-noite, mas eu não pretendo ir tanto assim. A minha intenção, só para você saber, é usar uns 20 minutos hoje para fazer uma introdução ao tema. Então eu parabenizo pela escolha do tema, que não é um tema popular, mas é um tema relevante para os nossos dias. A palavra santo ou santidade é uma palavra que tem grande tradição bíblica. No Antigo Testamento você tem no hebraico a palavra kadosh, que tem 3 significados básicos, o mesmo que tem em grego, que é ágios, tem 3 significados básicos. Os 3 estão interligados. O primeiro sentido é o sentido de separado. Santo é alguém ou alguma coisa que é separada. O segundo significado é separado para. Nós, dentro da tradição judaica cristã, dizemos que santo ou santidade é aquilo ou aquele que é separado para Deus. Entretanto, no contexto do Antigo Testamento, havia os santos também de outras religiões. Então é separado para, mas separado também de ou do, separado do mundo, separado para Deus, mas separado do mundo. Entretanto, nos dias de hoje, parece-me que as palavras estão mudando ou perdendo sentido e também mudando de sentido. Por exemplo, hoje quando alguém diz eu te amo, já não faz tanto sentido, porque eu te amo é banal.
Agora, quando alguém diz que está apaixonado por outro, sai de baixo, porque essa pessoa é capaz de sair daqui e ir para Mairiporã a pé e dizer que não se cansou simplesmente para encontrar com a amada ou o amado, sem nenhum problema. Eu tenho um neto que mora na minha casa, mora conosco e está na faixa de quase 13 anos. E esses dias ele chegou para mim e disse assim: vô, eu estou apaixonado, apaixonado. E aí o camarada não quer sair do telefone, é preciso. Ontem era meia-noite, eu disse assim: rapaz, me dá esse celular para quê? Não é possível, você vai dormir que horas? Porque os apaixonados, vocês sabem que eles são capazes de qualquer coisa, a qualquer hora do dia, da noite, vira a noite e não se cansa. Mas quando alguém diz que está amando, eu estou amando. Então, parece-me que as palavras nos nossos dias estão perdendo o sentido, a força original, e estão sendo substituídas por outras. A palavra santidade é uma dessas palavras que caiu no vazio e tem caído no vazio. E a gente precisa também acompanhar isso. Mas qual é a palavra então que você percebe que tem sido substituída pela palavra a santidade, tem substituído a palavra santidade? Parece-me que é a palavra espiritualidade. A palavra espiritualidade, mesmo que ela seja genérica, vazia, você tem de dizer que tipo de espiritualidade você está falando, a que você está se referindo, mas essa palavra tem entrado com um pouco mais de força no século 21. Vai na Avenida Paulista, que é o centro financeiro da América Latina, vê lá que tem gente matando para ganhar dinheiro, desviando dinheiro para poder ganhar dinheiro. Entretanto, há um centro de espiritualidade, ou há centros de espiritualidades. Você chega lá e tem espaços especializados na espiritualização de ambientes, na espiritualização de pessoas e etc. Então, as próprias empresas já têm percebido que a espiritualidade, ela é importante também para os trabalhadores. Então, a espiritualidade não está no domínio só das igrejas. Até o capitalismo já se apropriou da própria espiritualidade, ou da espiritualidade. Por que tem mudado tanto? Porque o nosso tempo é um tempo onde não se enfatiza muito a separação, se enfatiza a conexão. Se você é espiritual, você precisa estar conectado, viver em comunidades, em grupos. Se você não está conectado, a sua espiritualidade é uma espiritualidade isolada, isolacionista, que não serve muito. Então parece-me que o termo espiritualidade, ele está como que tendo mais força do que o termo santidade. Entretanto, nós precisamos dizer que a nossa espiritualidade, ela não é budista, ela não é shintoísta e muito menos islâmica. Ela é uma espiritualidade cristã. Significa que Cristo é o centro, Ele é quem é o divisor de águas na nossa vida e nós entendemos para a sociedade. Então, que definição você traria de espiritualidade? Eu diria 3 definições. Primeira definição genérica é que espiritualidade é uma tendência humana de buscar significado para a sua vida. É uma tendência humana de buscar significado para a sua vida. Aí entra bem geral e genérico. Nesse sentido, uma pessoa pode ter o seu trabalho como algo tremendamente espiritual, porque ali ele encontra sentido para viver, sentido para a sua vida. Um cientista, mesmo que não creia em Deus, pode ser tremendamente espiritual, porque ali ele encontra sentido para a sua vida. Ele está substituindo o Deus verdadeiro pelo trabalho, mas não deixa de ser isso. Um outro significado de espiritualidade, que é a busca que o ser humano tem de se conectar com algo que seja maior que ele. Essa busca, esse desejo, esse anseio de estar conectado com algo, com alguém que transcenda a ele, que esteja nele, mas que vá além dele. Uma terceira definição de espiritualidade, eu diria, que é o modo de encarar a vida, o modo de encarar a vida na sua integralidade. Como é que você encara a vida? Por exemplo,
Nós estamos aí diante de tantas denúncias de corrupção. Como é que nós, como cristãos, encaramos o tema da corrupção? Como é que nós encaramos o tema? A semana passada o presidente do Congresso vem a público, o terceiro homem mais poderoso do país, em um discurso público da tribuna, ele cita a nossa maior pensadora brasileira, ele cita aquela que faz sucesso entre nós, Valesca Popozuda. É porrada e bomba. Quer dizer, como é que a gente encara um discurso feito por alguém como esse? Então, a espiritualidade tem a ver com a forma como nós vivemos, com a forma como nós encaramos a vida, com a maneira como nós nos relacionamos, não só dentro da igreja, mas perpassa a vida na sua integralidade. Como é que eu encaro o estudo? Como é que eu encaro o trabalho? Como é que eu encaro a família? Eu sou alguém desintegrado ou integrado em tudo isso? A proposta de Wesley é essa proposta dessa espiritualidade conectada, interconectada, que perpassa todas as etapas, mas todas as dimensões da vida. Bem, tendo feito essas definições, a gente precisa voltar um pouco para o texto, porque eu quero refletir com vocês hoje sobre as características de uma espiritualidade, de uma santidade que é doentia, que é enfermiça, que não ajuda muito as pessoas a encontrarem sentido para a sua vida e não ajuda muito as pessoas a encontrarem saúde plena e integral. O texto que nós lemos, primeiro, ele é um texto informativo, e ele nos informa três coisas. Informa uma tragédia que aconteceu em uma família, uma tragédia. Um irmão assassina outro, um irmão mata outro. Então essa é a primeira informação. Eu trabalhei durante 4 anos em uma favela chamada Favela José de Holanda, em Recife, e eu acompanhei um caso desse, em que um irmão assassinou outro. O que é que faz um pai, uma mãe, quando um irmão mata outro? O que é que faz? Desestrutura absolutamente tudo. Mas o que é que ele faz? Entrega o filho à polícia? Denuncia o filho? Já perdeu um, vai ficar sem o outro? O que faz? Obrigado, irmão, você tem de controlar aí, porque, sabe, de vez em quando eu me descontrolo, quando eu me emociono, aí já viu. E minha esposa não está aqui hoje, senão ela estaria lá atrás assim, mais baixo. Então o que faz? O texto é informativo, ele traz essa informação de que houve uma tragédia na família. A segunda informação é que havia disputa entre os irmãos, e quando há disputa entre os irmãos, e o pai e a mãe não se intrometem, não diz nada, vai deixando acontecer, vai deixando passar, pode acontecer uma tragédia pré-anunciada. Alguma coisa vai acontecer ali. Então o texto nos informa de uma tragédia na família, o texto nos informa a respeito de uma briga, uma disputa entre irmãos, pelo amor de papai, pela atenção de mamãe, que acaba nessa tragédia. O texto também nos informa a uma outra coisa, que na época em que ele foi escrito, havia disputa entre pastores e agricultores. Então essa é uma outra informação do texto. Havia uma disputa entre pastores e agricultores, e os agricultores estão matando os pastores. Então esse é um pano de fundo que está trazendo aí. Então o texto traz essas informações, mas o texto também traz algumas revelações. O texto é revelador, revela a alegria de ter 2 filhos, de ter filhos e filhos homens. O versículo 1 do capítulo 4 diz que Eva, quando tem um menino, ela diz: yes, nós tivemos uma criança, nós tivemos um menino. Agora, eu não sei, eu tenho 4 filhas, e eu nunca tive muito jeito com homem. Quando as minhas filhas começaram a namorar, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer nem como agir. E minha esposa dizia: venha para a sala,
venha para a sala. Eu disse, não, me deixa aqui no quarto mesmo, porque eu disse, não é possível, o camarada vem beijar a minha filha e eu ainda tenho de estar lá abraçando ele, não é possível. Já superei isso, sabe, fiz terapia, e aí superei isso, mas não foi fácil, não foi fácil, mas eu me recordo, mas nunca tive problema em ter só meninas, mas parece-me que a minha mãe tinha problema porque eu só tinha meninas. Uma vez fomos de férias lá na casa dos nossos pais, e minha mãe me disse assim, meu filho, o mês passado quase que eu saio daqui e vou lá. Eu disse, mãe, mas eu estava vindo para cá, por que a senhora iria lá? É porque chegou um menininho aqui, uma mulher queria dar um menininho, e aí eu pensei em você, eu ia fazer uma surpresa a você. Disse, pelo amor de Deus, mãe, eu tenho 4 filhas, a senhora ainda vai... Não, mas é um menininho, você só tem meninas. Mãe, eu não tenho problema em só ter menina. Ela não acreditava, morreu sem acreditar nisso. Eva tem isso, ela diz, nasceu um menino, tenho um menino. E não foi só um menino, teve 2 meninos. E não foram só 2 meninos. Veja só que coisa linda. Teve 2 meninos trabalhadores. Os 2 eram trabalhadores, um trabalhava no campo e o outro trabalhava cuidando de animais, mas os 2 eram trabalhadores. Os 2 tinham profissões, eram profissionais, um era agricultor e o outro cuidava lá dos animais e cuidava muito bem. Os 2 conheciam a Deus. Veja que os 2 têm iniciativa de levar uma oferta a Deus. Que família fantástica e maravilhosa. Veja, 2 meninos profissionais, 2 meninos trabalhadores e 2 meninos que conhecem a Deus e oferecem a oferta a Deus. Então o texto revela essa alegria dos pais. O texto revela também o perigo de se criar filhos prediletos. Nas entrelinhas, no português não dá tanto para se ver isso, mas no hebraico deixa entender que Caim é o filho queridinho do papai e da mamãe, porque tem a mesma profissão de papai e mamãe. Ele é agricultor, então ele tem uma preferência especial. Abel é pastor de ovelhas, é deixado de lado. Então o texto revela o perigo de se criar filhos prediletos, filhos queridinhos, super protetores, imaturos, que não têm nenhum projeto de vida. O único projeto de vida é ficar no colinho da mamãe e debaixo das asas do papai. O texto também revela que o mal, em uma frase de Hannah Arendt, o mal é banal, o mal é cotidiano, o mal é praticado por gente comum como eu e você, o mal é praticado por gente trabalhadora como Caim. Caim não era uma pessoa ruim, uma pessoa trabalhadora, tinha profissão, amado por papai, amado por mamãe. Então o mal é banal, praticada por gente trabalhadora, praticada por gente que oferece oferta a Deus, praticada por gente que nega ao outro o direito de existir e de ser diferente. O texto também nos revela que o mal não está só fora de nós, ele está dentro de nós. Leia o texto nas entrelinhas, observe o versículo 5. O que mais chama a atenção no versículo 5, quando ele fica com o semblante caído, no hebraico isso é mais forte, é que não foi tanto o fato de Deus ter rejeitado a oferta dele, é pelo fato de ter aceito a oferta do outro. Tem gente que se entristece porque o outro está se dando bem, não é porque ele está mal, é porque o outro está se dando bem. Meu Deus do céu, por que o outro conseguiu um emprego, uma casa melhor, um carro melhor? Então a tristeza está em Caim, não é tanto porque Deus o rejeitou, é porque Deus aceitou a oferta de Abel. Então o texto revela que o mal
não está somente fora, mas também especialmente dentro. Agora, quando a gente olha para o nosso mundo, para o nosso Brasil evangélico, me parece que o mundo evangélico adoeceu. O mundo evangélico está enfermiço. O mundo evangélico está doentio. E quando digo isso, não é apontando o dedo como se eu estivesse fora desse mundo. Eu sou parte desse mundo. Eu sou parte dessa igreja podre, dessa igreja doentia, adoecedora que está aí. Então a crítica não é uma crítica de alguém que está fora da igreja. É alguém que é filho da igreja. É alguém que nasceu nela, que tem vivido a vida inteira nela. É alguém que nunca pensou, nem na adolescência, em sair da igreja. Sempre ficou e está, e eu espero permanecer na casa do Senhor para todo sempre. Mas esse mundo evangélico adoeceu. Adoeceu por quê? Primeiro, porque perdeu a capacidade de análise. Não analisa mais. Segundo, porque perdeu a capacidade de propor um projeto alternativo para a sociedade brasileira. Cheguei na entrada e o bispo me deu de presente um livro, esse livro, Manual A Vida Devocional na Tradição Wesleyana. Já na primeira página tem uma citação de Wesley: reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Você tem um projeto, reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica. A igreja evangélica brasileira perdeu ou adoeceu porque perdeu a capacidade de propor projetos coletivos. Os projetos são individuais, são projetos de construções de reinos pessoais, de reinos próprios. O mundo evangélico adoeceu também porque adotou uma espiritualidade de avestruz. Enterrou a cabeça, não consegue enxergar a realidade ao redor, não consegue dialogar com a realidade ao redor. Quais são as implicações do mapeamento do DNA para a fé evangélica? Qual é a relação entre a Bíblia e a questão das células troncos? Nós estamos desconectados, não se fala isso. Qual é o projeto de educação que nós, como cristãos protestantes, temos para essa nação? Não temos projetos. Adotamos uma espiritualidade de avestruz, adotamos uma espiritualidade doentia, onde leva-se muita gente ao altar, ao trono, mas pouca gente no altar. O que mais nós temos é uma proposta de espiritualidade que levam pessoas ao trono, mas pouca gente ao altar. Que leva muita gente a dominar outros, mas pouca gente a servir a humanidade sofredora. Assim sendo, eu faço uma pergunta para mim mesmo e para vocês. É uma pergunta retórica, mas pretendo responder. Quais são as características de uma espiritualidade doentia? Quais são as características da espiritualidade de Caim, no modelo de Caim? Que foi o texto que nós lemos. Como temos 3 dias, e mesmo que domingo você não esteja aqui, eu espero que você retorne amanhã, eu vou propor uma crescente. Então hoje eu vou ficar na negativa, para não ficarmos tanto tempo aqui. Então quais são as características de uma espiritualidade doentia, de uma espiritualidade no modelo de Caim? A primeira característica, e eu acho que quando a gente responde essa pergunta, nós podemos olhar para nós mesmos como indivíduos, mas podemos também olhar para as nossas igrejas, verificar se elas estão propondo, produzindo uma espiritualidade doentia ou sadia, e a gente pode se corrigir um pouco. Alguém já disse que se você não sabe o que quer, pelo menos sabendo o que não quer, já é meio caminho andado. Então, quais são as características de uma espiritualidade doentia ou da espiritualidade de Caim? Primeira característica é que é uma espiritualidade mimada.
mimada, infantil e infantilizadora, só pensa em si, é egoísta, é essa espiritualidade narcisista, onde a pessoa tem de ser o centro de tudo. Caim era o centro, só ele queria ser o centro, e como o outro, Deus recebe a oferta do outro e não a dele, ele decide eliminar o outro sem nenhum problema. Ele é narcisista, é ele, depois ele e depois ele, se sobrar mais um tempinho, é para ele mesmo. Essa espiritualidade mimada é uma espiritualidade que a pessoa não pode ser contrariada. Ela é dona da verdade, ela tem toda a verdade, não permite haver discórdia, e portanto ela é uma espiritualidade arrogante, né? Ela é mimada, narcisista e portanto arrogante. Sua felicidade está muito antes da felicidade dos outros. A segunda característica de uma espiritualidade doentia, de uma espiritualidade no modelo de Caim, é que é uma espiritualidade religiosa. A espiritualidade religiosa está centralizada no fazer. A pessoa quer fazer, fazer e fazer. Fazer tudo e fazer qualquer coisa. Isso não é para agradar a Deus, é para ser aceito. É um ativismo danado. Não tem tempo para nada. Alguns perdem até o tempo de vir à igreja. Não tenho tempo, Senhor. Tem um poema de Michel Couiste, da minha adolescência, ainda me lembro, que é exatamente isso. Não tenho tempo, eu não tenho tempo. A pessoa nunca tem tempo para nada. Quando é adolescente, ele tem tempo e tem disposição, mas não tem dinheiro. Quando é jovem, tem disposição e tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí quando fica idoso, tem dinheiro, às vezes, e tem tempo, mas já não tem mais disposição de ir. Temos sempre uma desculpa para não fazer aquilo que devemos fazer. Essa espiritualidade religiosa está focada no fazer para ser aceito por Deus. Senhor, veja o que eu tenho feito pelo Senhor. O Senhor não poderia ter um filho melhor ou uma filha melhor que eu? Eu canto, toco, danço, e tem duas outras coisas que eu não faço. Eu não bebo e nem fumo. Não bebo e nem fumo, mas eu toco e faço todas as outras coisas. A religião que nos impulsiona e nos empurra para esse negócio que nos leva a pensar que seremos aceitos por Deus pelos títulos que nós temos, pelo dinheiro que nos possui muitas vezes e por aquilo que a gente faz na igreja. Em 2002 eu tive a oportunidade de ficar 3 meses na Inglaterra, e me mandaram para lá para fazer um curso de espiritualidade. Foi um período muito bom e interessante, mas eu não sou muito de sonhar, e aqueles que eu falo de sonhar dormindo mesmo, aqueles que me conhecem sabem disso, e no geral tenho uma certa desconfiança de sonhos, até que alguma coisa transcende, aí você diz, aqui tem algo assim. Nos primeiros dias que cheguei, eu recebi um mentor, Peter Aile, ainda me lembro o seu nome, uma pessoa muito ponderada, muito sábia. E na época, a minha função era o diretor financeiro do Exército de Salvação no Brasil. E aí, você sabe que quando você mexe com isso, você é o todo-poderoso, né? E quando não é, pelo menos se acha. Tem a chave de tudo, manda em tudo e tal. E eu tive um sonho assim, 3 dias seguidos, o mesmo sonho, e se repetia várias vezes na noite. Eu acordava e se levantava espantado com aquilo, e voltava ao mesmo sonho. O sonho era, eu estava dormindo, deitado, e a porta se abria, e Jesus dizia, Mário Wilson, e eu me levantava prontamente, já me arrumando, quem sabe como é no Exército de Salvação, já vestido o uniforme, e aí Jesus dizia, eu não quero falar com o diretor financeiro, eu quero falar com Mário Wilson. Depois disso se repetir por 3 noites seguidas, eu abri o meu coração com o meu mentor, Peter Aile, e aí tivemos uma conversa, e levamos os próximos 2 meses conversando sobre aquilo, e a conclusão que eu cheguei
é que eu estava buscando ser aceito por Deus, mostrando que tinha muito poder, que era competente, que era isso, que era aquilo. Deus não poderia ter alguém melhor do que eu, jamais. Nunca na história da humanidade Deus tinha tido um filho tão bom, tão competente como eu. Nós não somos aceitos por aquilo que fazemos, pelo nosso ativismo, pela nossa competência, pelos títulos que tenhamos, que temos ou que venhamos a ter, ou por dinheiro ou qualquer outra coisa. Nós somos aceitos gratuitamente. Então, a segunda característica de uma espiritualidade doentia é essa espiritualidade religiosa que nos leva a pensar que seremos aceitos por aquilo que nós fazemos, pelo nosso ativismo. A terceira característica dessa espiritualidade no modelo de Caim é que é uma espiritualidade traiçoeira, age por trás e pode vir através de um convite. Ele chega para o irmão e diz: vamos ao campo, vamos ao shopping, vamos ao cinema, sabe, disfarçada, traiçoeira, para jogar um bote, para colher, para depois usar contra a pessoa. É essa espiritualidade que leva à desconfiança. Eu não sei se vocês têm percebido, mas a impressão que eu tenho é que a confiança uns nos outros, dentro das nossas igrejas evangélicas, ela está diminuindo. A gente já não tem mais tanta gente. Antes você tinha irmãos, amigos com quem podia contar. E agora eu já tenho ouvido casos em que a pessoa diz: os meus melhores amigos estão fora da igreja, e eu espero que eles não se convertam e venham para a igreja, senão eu vou ficar sem amigo, sem alguém com quem eu conheço. Confie verdadeiramente. Então, a espiritualidade traiçoeira. A quarta característica de uma espiritualidade doentia, no modelo de Caim, é uma espiritualidade insensível à dor e ao sofrimento dos outros. Caim mata o seu irmão e ele não sente nenhum remorso, não fica preocupado com o sofrimento que causou no próprio irmão, na dor, e muito menos no papai e na mamãe. Ele fez o que fez e depois foi para casa comer, beber, dormir tranquilamente. Então é uma espiritualidade insensível. A penúltima característica, eu diria que é uma espiritualidade destruidora, que destrói vidas, destrói alegrias, destrói futuros, destrói projetos. Esse tipo de espiritualidade é muitas vezes praticada por aqueles que estão em posição de poder, por aqueles que estão em posição de dizer: você sobe, você desce, você vive, você morre. A pessoa assume o lugar de Deus. É uma espiritualidade que destrói vidas, destrói alegrias, destrói futuros e destrói projetos. Finalmente, eu diria que a sexta característica, vocês podem dar continuidade a isso, de uma espiritualidade doentia, é que ela é cínica, completamente cínica. Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Sei lá. O senhor acha que ele está no meu bolso? Eu vou andar com meu irmão no meu bolso? Eu não sei onde é que ele está. Ele sabia sim onde estava Abel, ele sabia onde tinha enterrado o irmão, ele sabia o que tinha feito, mas há um cinismo por trás, há um cinismo: eu não sei, eu não sou o guardador do meu irmão. É um tipo de espiritualidade que desconfia de todos, mas que mata as relações, entre um com outro e entre outros também. Meus irmãos, minhas irmãs, eu temo em dizer que muitas vezes nós temos nos afastado da Bíblia. Nós temos nos afastado do modelo de santidade, do modelo de espiritualidade que a Bíblia tem nos proporcionado, ou tem nos proposto, e temos adotado muito mais o modelo de espiritualidade doentia. Nessa noite, você e eu somos confrontados
com esse texto bíblico, somos convidados a deixar que esse texto nos leia, para que a gente possa verificar se nós estamos adotando uma espiritualidade mais no modelo de Jesus, a qual nós refletiremos amanhã, ou mais no modelo de Caim, mais no modelo de uma espiritualidade destruidora, de uma espiritualidade doentia e enfermiça. Curve a sua cabeça. Pai santo e querido, aqui estamos nós, teus filhos e tuas filhas. Temos lido e agora permitimos que esse texto bíblico, santo, sagrado da nossa tradição, leia a nossa vida, a nossa forma de sermos santos e de o modelo de espiritualidade que temos adotado. E que o Senhor, através do seu Espírito, nos confronte, nos corrija e nos transforme à semelhança do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos no nome dele, a quem amamos e servimos. Amém.